Pai glorioso, Senhor da minha vida, ó Deus Altíssimo, grandes são as tuas obras. A ti tributo o meu dia, para que seja completo, que cumpra em mim e na minha família os teus planos. Lembre-se, Senhor, que diante da tua presença somos carne, e a carne muitas vezes vem querer limitar o espírito, pois a minha alma se recusa a se consolar sem a tua presença. Dai o pão dos anjos que tu deste no deserto para todo Israel, e farta-me com a tua graça, pois o Senhor disse que ela nos bastaria. Conduz a leitura desse dia e a dos próximos áudios, para que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao teu falar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, se esta for a sua hora de leitura. Estamos lendo o livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, da escritora Joanna Weaver, fortalecendo a comunhão em Deus em uma vida atarefada. Estamos no nosso 9º capítulo, um coração receptivo de Marta. João 8:31 e 32 traz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é preciso experiência anterior. Nós vamos treiná-lo, dizia o anúncio. Preciso mais. Parecia mais um anúncio de emprego para o turno da noite do McDonald's, exceto pelo fato de ter sido publicado nas páginas dos mais importantes jornais de negócio da América. Após década de capitalismo selvagem, parece que as maiores companhias da América estão começando a procurar por um novo tipo de trabalhador. Embora os diplomas continuem sendo importantes, muitas empresas estão procurando mais qualidades pessoais em seu grupo de funcionários. Como você interage com os outros? Perguntam. Você trabalha em equipe ou trabalha de modo independente? No fundo, querem saber, você é receptivo ao ensino? As companhias estão ignorando currículos brilhantes, deixando de lado os beauty hunters e indo direto aos campos das universidades para retrucar sua força de trabalho. Por quê? Ganhamos mais tempo e dinheiro destreinando as pessoas do que treinando alguém sem experiência, disse um executivo em um programa de entrevista. Não precisamos de sabichões, precisamos de pessoas que estejam dispostas a aprender. Um coração disposto a aprender. Se você colocasse um anúncio nos classificados da Folha de Jerusalém para iniciar o seu ministério 2 anos antes, pensa que seria o mesmo do começo desse capítulo. Não é preciso experiência anterior. Nós vamos treiná-lo. Jesus não estava tão interessado em encontrar pessoas capazes, mas disponíveis. Ele está procurando corações dispostos a aprender. Talvez seja por essa razão que disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Marcos 19:14. As crianças aprendem com facilidade, principalmente por não terem ideia preconcebidas que as impedem
de ouvir algo novo e aprender. Quem sabe seja esse o motivo porque Jesus chamou um grupo de populacho para o acompanhar, em vez da turma do religioso desagradáveis. A mente dos educadores, escribas e fariseus de Israel estava carregada de ideia falsa e rituais criados por homens. Levaria anos para reprogramar o pensamento deles segundo o modo divino. Então Jesus chamou um homem sem currículo, sem educação formal, sem experiência anterior com trabalhos evangélicos. Ao resto do mundo, eles pareciam insignificantes, gente de classe inferior, incultos e, algumas vezes, desajeitados. Mas Jesus viu neles exatamente o que precisavam: seguidores com potencial para a transformação. Infelizmente, embora aprovemos a transformação, a maioria de nós não gosta do processo que nos leva até lá. Ser transformado significa que devemos mudar, e a mudança com muita frequência dói. Entretanto, como Paul W. Power escreve, Deus está mais interessado em nosso caráter do que no nosso conforto. Sua meta não é a de nos mimar fisicamente, mas a de nos aperfeiçoar espiritualmente. Você é uma pessoa receptiva ao ensino? Observe as seguintes declarações que lhe darão uma ideia sobre o seu grau de receptividade ao ensino. Resposta S, para sempre. O O para ocasionalmente e o R para raramente. Primeiro, sinto-me à vontade para pedir conselho? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Segundo, admito facilmente quando estou errado? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Gosto de ler para obter informações e não como um escape? Terceira, sempre, ocasionalmente ou raramente? Quarto, consigo receber as críticas sem me ofender? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Quinto, gosto de ouvir as ideias e opiniões das outras pessoas sem sentir a necessidade de expressar as minhas? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Quando leio algo na Bíblia, penso automaticamente em uma forma de aplicar o que li? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Sétimo, gosto da igreja e das aulas sobre a Bíblia e normalmente faço anotações. Isto é sempre, ocasionalmente ou raramente? Oitavo, sou capaz de discordar de alguém e não ter a sensação de estar debatendo o assunto? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Nono, estou disposta a ver todos os lados da questão antes de formar a minha opinião? Sempre, ocasionalmente ou raramente? Décimo, para ser justa e estar sempre certa. Repetindo novamente. Prefiro ser justa a estar sempre certa. Sempre, ocasionalmente ou raramente. Estas são algumas perguntinhas básicas de um questionário.
onde você deve responder se você faz sempre, ocasionalmente ou raramente. Atribua 3 pontos para cada resposta assinalada com S, 2 pontos para cada resposta com O e nenhum ponto para R. Se você alcançou entre 24 a 30 pontos, tem realmente um coração disposto a aprender. Se atingiu entre 15 e 23, empenhe-se. Você definitivamente precisa treinar. Se alcançou entre 0 e 14 pontos, você precisa orar pelo seu grau de receptividade. Para entender que um coração disposto a aprender é um dos maiores tesouros da vida. Provérbios 4 e 13, na versão ARA, diz: retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Creio que, por esse motivo, Jesus achou melhor confrontar a postura de Marta. Depois do seu pequeno furor relativo à ajuda na cozinha, registrado em Lucas 10. Havia mais em jogo no incidente do que se podia ver no acesso de raiva de Marta. Cristo pôde observar o engano fluindo pelo psique da mulher até chegar ao íntimo da sua identidade. Marta pensava ter valor porque era produtiva para Jesus. Marta precisava entender que ela tinha valor pois pertencia a ele. Tenho certeza de que os sentimentos de Marta devem ter mudado ante a repreensão de Jesus. Afinal, ninguém gosta de ver os próprios erros expostos. Eu não ficaria surpresa se em algum momento Marta fosse tentada a fazer a mala do seu ego ferido e sair da sala pisando firme. Ela sabia quando não estava sendo estimada, que cozinha o próprio jantar. Aí veria como ela trabalha arduamente. Mas, em lugar disso, Marta continuou ali e esperou Jesus terminar de falar. E se quisermos ser seus discípulos, devemos estar disposta a fazer o mesmo, ainda que as palavras dela arrisquem a nossa vontade. Entre em meu coração. Minha mente estava tumultuada enquanto eu levava as crianças para a escola naquela manhã de inverno. Há muitos anos, nuvens ameaçadoras enchiam o céu e eu me esforçava para abrir caminho nas ruas cheias de neves. A neve parcialmente derretida do dia anterior havia endurecido e os sucos feitos pelos carros estavam congelados. Jogando meu carro de um lado para outro, tive que me esforçar para manter o volante sob controle. Mas a luta de verdade estava dentro de mim. Que retrato da minha vida, pensei, observando com atenção através do para-brisa a paisagem cinzenta, escura, sombria, fria, glacial. Uma grande advertência havia surgido entre mim e uma querida amiga vários meses antes. E nada do que tentei foi capaz de restabelecer a amizade. Errei e pedi desculpa. Por que ela não me perdoava? Os sucos mentais, na circunstância congelada, agitava minhas emoções de um lado para o outro, tirando-me a alegria e a paz, deixando-me vazia, rude e oca. A doce voz de Jéssica ecoava no banco de trás, enquanto ela cantava, junto com o rádio, uma conhecida canção cristã. A voz dela
competia com o agradável som da pergunta que fazia parte da letra. Jesus já entrou em seu coração? As palavras soaram estranhamente familiares para mim. Elas ecoavam as palavras que usei no dia anterior para julgar minha amiga. Bem, espero que você descubra como as pessoas realmente são quando você as maltrata, disse ao meu marido em um momento de raiva. Mas agora eu senti o Espírito Santo invertendo minhas próprias palavras como um holofote na escuridão da minha alma. E você, Joana? Sentiu o Senhor me instigando com ternura. O que esse mau humor no seu coração lhe trouxe? O que ele me mostrou não era bonito. Havia coisas em minha vida que não foram resolvidas. Questões especiais que eu me recusava a reconsiderar. Mas era a hora de enfrentá-las. E eu sabia disso. Para mim, o simples fato de estar pronta ilustra uma das coisas mais lindas que aprendi sobre o meu Senhor. Jesus sai do seu itinerário para preparar meu coração, visando o que eu ouço e aprenda. Ele espera o momento em que eu estou mais inclinada a obedecer. E embora eu ainda não possa recusá-lo a qualquer momento, sua repreensão é suave. Ela me corteja ao mesmo tempo em que me desarma, tornando-me desejosa, disponível e pronta para mudar. Se você não experimentou esse doce aspecto da disciplina do nosso Salvador, posso sugerir que você passe um pouco mais de tempo na sala de estar, pois quando você está ocupada na cozinha, a repreensão parece ríspida e exigente, apenas mais um dever a ser atendido. Foi onde Marta a encontrou, na sala de estar. Ela recebeu a repreensão do seu Salvador e somos testemunha de sua mudança. Em vez de exaltar diante de Deus, ela se humilhou e encontrou a verdade das palavras do rei Salomão. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Provérbios 27, 5 e 6. Aprender ou não aprender? Mãe! Os olhos de John Michael estavam sombrio e sério. Uma criança brilhante naturalmente. Meu filho de 12 anos de idade tinha uma mente que funcionava a todo vapor, explorando e ocasionalmente confundindo as palavras. Sim, Michael, perguntei. Tenho uma dúvida. As pessoas que são pobres de verdade, começou ele lentamente, elas parecem que estão na puberdade, certo? Bem, como você pode imaginar, gentilmente corrigiu o engano e tivemos uma conversa significativa sobre a situação das pessoas que morrem de fome ao redor do mundo. Certo, aquilo era o que deveria ter sido feito. Em vez disso, explodi em gargalhadas. Puberdade? Gritei, tentando manter a voz baixa. Você quer dizer pobreza? Sim, isso. Ele me olhou. O que eu disse? Expliquei ao meu filho a diferença entre as duas palavras e nós dois demos uma boa risada.
De fato, descobrimos um código para sua eminente adolescência. Acho que estou com uma espinha, disse ele alguns dias depois, quando examinava um pequeno inchaço no queixo diante do espelho do banheiro. Fique calmo, Michael. Era seu primeiro defeito genuíno. Dei um tapinha em suas costas e o parabenizei. Você está realmente entrando na pobreza. Momentos propícios para o ensaio. Aquelas ocasiões na vida quando a verdade aparece de súbito, dando-nos a chance de crescer, dando-nos a chance de crescer, aprender ou não aprender. Eis a questão. Pois quando somos corrigidos, repreendidos ou castigados, temos uma escolha. Podemos recebê-la ou recusá-la. John Michael poderia ter se ofendido pelo meu descaso com os sentimentos durante o seu engano vocabular. Ele poderia ter saído e batido a porta. No entanto, escolheu receber o meu esclarecimento com bom humor e fazê-lo abrir a porta da sua conversa entre mãe e filho sobre um assunto que não é muito fácil de abordar. Quanto a mim, aprendi uma lição muito necessária. Não devo me levar tão a sério. Michael ensinou-me a rir e aprender com os meus erros, em vez de tentar me esconder deles. A verdade é que todos nós ficamos confusos às vezes. A maioria das pessoas é rápida em dizer que não são perdidas. Contudo que participem da conversa especificamente. Mas quando alguém aponta uma falha em nossas vidas, não ficamos tão calmos. É diferente do temperamento bom do meu filho. Não riremos da crítica também. Pelo contrário, ficamos todos constrangidos e ressentidos. Ou ficamos com armas em punho e não medimos esforço de liquidar as teorias a nosso respeito. Isso não é verdade? Dizemos enquanto ouvimos as explicações. Quanto isso não funciona, partimos para a ofensiva, relacionando os muros dos outros. Irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no seu olho. Dizemos, como aquele homem descrito por Jesus em Lucas 6:42, sem atentar para trás que em nossos próprios olhos. Mas Marta não agiu assim. Assim, quando Jesus a corrigiu naquele dia na sala de estar, ou pelo menos é isso o que penso. Quando ele comentou, estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Não foi registrado nenhuma refutação feita por Marta, nenhuma resposta alvoroçada. De fato, o incidente termina com as palavras repreensivas de Jesus. A Bíblia não nos conta como Marta reagiu naquele dia, mas estou convencida de que Marta recebeu a repreensão de Jesus com humildade e aprendeu com ela. Creio que seu coração estava disposto a aprender, pois nada mais poderia explicar sua transformação
misteriosa de Marta, em João 11 e 12. Nesses dois capítulos, vemos uma mulher completamente diferente daquela encontrada em Lucas 10, 38 a 42. Bem, ela ainda era insistente, um pouco impaciente e prática demais para o seu próprio bem. No entanto, como temos visto, também havia uma terna vulnerabilidade que não existia antes, uma nova fé, um novo tipo de intimidade com Jesus que somente surge quando recebemos e colocamos em prática a correção de Deus. Já mencionamos a transformação de Marta no capítulo Lições de Lázaro, mas eu gostaria de enfocar as mudanças que vemos em João 11, pois elas pintam o retrato de uma mulher transformada através de um coração disposto a aprender. Em primeiro lugar, Marta deixou uma casa cheia de convidados e apressou-se para ver Jesus. Antes, era uma mulher que costumava ser obsessiva quanto à hospitalidade. O que a teria feito deixar a casa cheia de visita? O mais estranho é o fato de que Marta muito provavelmente era a primogênita. Ela foi acostumada a ser mais forte. Ela já havia sido pilar da família antes e, em meio a tanta dor, certamente seria a necessidade de sê-lo novamente. Entretanto, quando Jesus chegou a Betânia, em vez de aguentar firme, Marta deixou de lado suas obrigações e correu em direção ao Mestre. Senhor, disse Marta a Jesus em João 11, 21, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Suas palavras reverteram junto com a dor e a confusão. Mais tarde, nessa mesma palavra foram usadas por Marta para manifestar sua dor. Entretanto, apenas Marta disse uma coisa boa. Sem nenhuma interrupção ou pausa, ela acrescentou: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, eu vos concederá. Fé. Era essa o diferencial. Em vez de chorar como uma criança exigindo que Jesus fizesse as coisas do jeito dela, Marta declarou sua fé. Manifestou a convicção de que Jesus poderia praticar fazer tudo o que fosse necessário. Não havia mais argumento do tipo: diz-lhe, pois, que me ajude. Naquela ocasião, ela não estava mandando Jesus fazer nada. Pelo contrário, humildemente deu a Jesus a autoridade e o enviou para decidir o que fosse melhor. E foi a esse coração aberto e receptivo que Jesus revelou-se em toda a sua glória. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Crês tu nisso? Perguntou Jesus a Marta em João 11, 25, 26. Ela respondeu: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Os estudiosos dizem que essa declaração é uma das afirmações de fé mais incríveis da Escritura, pois resume essencialmente quem Jesus era e é. Essa manifestação
criteriosa não veio da contemplativa e sensível Maria, mas da organizada e atarefada, mas receptiva Marta. Agora, livre da sombra da dúvida e do egoísmo. Marta era uma mulher cujos olhos estavam abertos. Ela sabia quem era Jesus. Não apenas um bom homem ou um professor fascinante, mas o verdadeiro Filho de Deus. Ela o proclamou como Cristo, seu Mestre. Estamos aqui finalizando mais um áudio para a glória do nosso Deus e corrigindo. Ela proclamou Cristo como seu Messias. Voltaremos em outro momento, em uma outra hora, se assim nosso Deus Pai nos permitir. Até lá, fique com Deus e com a presença do Espírito Santo, que os auxiliará em tudo que for necessário.